Fala, gente, tudo certo? Aqui é o Jota, bem-vindos ao nosso canal Mathematics, o maior, né, Renatão? O maior canal de matemática do Brasil. E se não chegou lá, um dia a gente vai chegar, tá? Mas vamos lá, nessa aula, na minha aula de hoje aqui, falaremos sobre semelhança de triângulos. Então, ó, comparar triângulos, saber o que é semelhante não é essencial para assuntos como área, perímetro, achar, né, a área de quadriláteros também, que eu já fiz vídeo aqui. Então, ó, muito importante essa aula, hein, gente? Então, solta a vinheta, Renatão. Bora pra aula, bora pra aula. Renatão! Não vou chamar, coitada. Vamos falar então de semelhança de triângulos. Eu vou definir aqui dois conceitos bem importantes para a gente começar a nossa aula. O primeiro conceito vai ser congruência, certo? Já vai pensando aí, você que está me assistindo, o que é congruência. E vou definir também semelhança. Mas Jota, as duas coisas são iguais, papapá. Calma lá, na geometria, na matemática não é bem assim, beleza? Quando eu vou falar de congruência, eu estou falando de duas figuras aqui que têm lados, tem ângulos, né, comparados igualmente aqui, ó, esses dois triângulos aqui, eles vão ter ângulos aqui congruentes, certo? Estou fazendo aqui minhas medidas, alfa, aí eu vou fazer um gama aqui assim, ó, certo? Então, aqui, ó, ângulos congruentes. E também lados congruentes. Fechou? Então, os ângulos e os lados são congruentes. Então, esse lado aqui é igual a esse lado aqui é congruente a esse é congruente a esse. Fechou? Qual é a diferença com a semelhança? Qual é a diferença? Porque existe, já afirmo já que já tem uma diferença nisso. Fechou? Então, qual é a diferença? Os ângulos respectivos aqui, certo? Fazendo aqui bonitinho. Os ângulos aqui são também congruentes. Isso não muda, certo? Então, eu escrevi aqui, ó, ângulos congruentes, certo? E lados, aí que tá, são proporcionais, fechou? Aí. Proporcionais, certo? Então, repara aqui que, delicadamente, esse triângulo aqui, ele é um pouco maior que esse triângulo aqui, em termos de área, certo? Mas, o que eu quero dizer com proporcionais, é isso que a gente vai ver no próximo slide, vai ser que esse lado aqui, certo? Com esse lado aqui, ele tem a mesma proporção que esse lado aqui com esse lado aqui, certo? Essa questão da proporcionalidade, a gente vai ver daqui a pouco. Mas tem isso. Então, a proporção desse aqui, né, do 2 aqui, com esse 2 aqui, é a mesma com esse 1 aqui, certo? Então, essas figuras, elas são semelhantes, certo? Mas elas não são congruentes que nem as outras. Essas aqui, ó, elas são congruentes e semelhantes. Porque a igualdade dos lados, da medida dos lados, também indica uma proporcionalidade. Indica uma proporcionalidade de 1, uma proporcionalidade igual. Fechou? Então vamos aqui para o próximo slide, certo? Vou salvar aqui. Tudo isso, todos esses slides vão estar aqui na descrição, PDF bonitinho, para vocês depois consultarem, outro modo de estudar. Então vamos aqui para razão de semelhança. Essa é a razão, esse é o cálculo, essa é a medida de proporção. Então vou escrever aqui, ó. Medida de proporção. E o que eu quero que vocês perguntem a si mesmos em relação a isso. Quantas vezes aquele lado é maior ou menor do que aquele outro lado? Ou quantas vezes aquela figura é maior ou menor do que aquela figura, aquele volume, aquela área, o que for. A gente vai ver o quanto maior é ou o quanto menor é. Então, vou escrever aqui, ó. Quanto maior
ou menor é. Nossa, feio isso aqui. Desculpa. Bora que bora. Então, o que eu quero dizer com isso? Aqui a gente vai fazer um esqueminha, certo? Faça como você quiser, desde que entenda o que eu estou fazendo, beleza? Então, vamos lá, ó. A, B, tô dando nome aqui aos bois, aqui ó, os vértices. C, aí eu vou falar D aqui, certo? E, F. Eu já estou afirmando que esses triângulos aqui, eles já são semelhantes, beleza? Então, aqui tem o beta, aqui também tem o beta. Aqui tem o alfa. Aqui também tem o gama. Aqui tem o gama, fechou? E aqui eu vou colocar uma proporção aqui. Então, eu vou colocar aqui 3, aqui eu vou colocar 9, certo? Tirando a cabeça aqui, 2, 6, certo? Aqui eu vou colocar 5 e aqui eu vou colocar 15, certo? E aí, a gente vai corresponder os lados, a gente vai ligar, conectar os lados. O que eu quero dizer com isso? Repara que esse A está correspondido com esse E por conta do ângulo beta, certo? Então, esse A está com... Esse A está com E, certo? O beta com beta, o B está com C e o D está com F. Para a gente não ter a confusão, porque esse aqui vai ser o desenho mais bonito que você vai ver, mesmo que estando feio, mas vão ter exercícios mais difíceis, mais complexos, que aí você vai ver que é difícil a gente começar a identificar. Então, como é que eu faço, certo? Primeiro vai escrever aqui o triângulo ABC, certo? A gente está nomeando o triângulo. E aí aqui a gente vai corresponder cada vértice ABC com o outro triângulo, com os outros vértices daquele triângulo. Então, ó, o A corresponde ao E, como eu já disse, aí o B com o D e o C com o F, certo? Como é que a gente vai ver a razão de semelhança, a proporção, a medida? O quanto vai dizer quanto é maior ou o quanto é menor, fechou? Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou escrever assim, o lado AB, certo? Está proporcional, está, né? É a fração, né? Com AB. Ah, eu não sei qual é, vou me confundir. É simples. Aqui não está escrito AB, certo? Vou até fazer de vermelho aqui, ó. Aqui não está escrito AB, certo? Então você vai escrever aqui embaixo ED, certo? Aí escrever aqui embaixo ED. E aí a gente vai ver a medida de proporção desses lados, certo? Desses lados correspondentes. Como eu já tinha dito, né, da definição de semelhança, os lados, esse par de lados que a gente está correspondendo de outros triângulos, né, de cada triângulo, ele tem que ter a mesma proporção, certo? Tem que ter a mesma medida. Então, esse par tem que ser 2 vezes maior que o outro, então aquele par também, então no outro par também, certo? Então a gente vai verificar isso, fechou? AB, então aqui eu vou falar BC, certo? BC tá para DF, né? E faltou AC, né? Faltou o lado AC, que tá para EF. A ordem aqui das frações não importa. Você poderia ter escrito primeiro o BC, você poderia ter escrito primeiro o BC com DF, né? Ou o AC com EF. Não importa a ordem. O importante é que tá tudo escrito aqui bonitinho, certo? E aí, vamos lá, fazer aqui em azul. AB mede 2, certo? ED mede 6, certo? Aí BC 5. DF 15, certo? Aí sobrou aqui o 3 e os 9, certo? Repara aqui o nosso K, certo? A nossa notação aqui, certo? 2 sobre 6 vai dar igual a 1/3. Essa aqui que é a nossa medida de proporção, certo? Nos exercícios, o que vai acontecer? A gente vai ter um par de lados, então, por exemplo, A, B e EC, ED, certo? A gente vai ter a nossa proporção e aí para o resto, né, dos outros lados, a gente vai descobrir, certo, a medida daquele lado. Então, por exemplo, imagina que não tem aqui esse 9 aqui e aí tem um X aqui, certo? A gente vai descobrir. Então, a gente vai ver aqui que a proporção é 6/2. Então, a proporção é de x/3. A gente vai descobrir que x é igual a 9. Renatão vai fazer esses exercícios de razão de semelhança para vocês entenderem muito bem o que eu estou dizendo agora. Mas não se preocupe com a definição, com o conceito de razão de semelhança, certo? Então, quanto maior ou quanto menor.
Mas Jota, eu não entendi ainda como eu posso especificar, como eu posso definir isso quando o resultado dá 1/3. Será que é maior? Será que é menor? Será que, né? Vou escrever aqui, ó. Será que o lado AB, certo? Ele é menor ou maior ao lado ED? Bom, pela figura dá pra ver que ele é menor, claro. Mas vai que a gente tem um exercício difícil, com um desenho não proporcional, vai que o professor ele é malandro, vai que a prova é malandra. Mas, acontece, a razão aqui, ó, vai definir isso. O quanto, né, o lado é menor, o quanto ele é maior, certo? Então, o que acontece? Vamos lá, vamos definir aqui bonitinho. Vou escrever aqui, ó. Tem dois casos aqui que a gente vai ver. Quando K, certo, é maior que 1. E quando K é menor que 1, certo? O K nunca vai ser negativo, tá, gente? Toma cuidado, beleza? Nesse caso aqui, porque medida não tem medida negativa, né? Medida não tá no submundo, sei lá. Mas então o K vai ser uma fração. Nesse caso, quando eu falo que K vai ser menor que 1, K vai ser uma fração. Beleza? Então vamos definir aqui o que isso quer dizer. Certo? O que eu quero dizer é, quando K é maior que 1, a gente vai falar que o lado AB, certo? Nossa, que B feio, calma aí. Parece o Renato aqui. Que isso? Nossa, xingando ele de graça, chamando ele de graça, tá quietinho aqui, bonitinho. Vamos lá. AB é K vezes maior, certo? Que ED, certo? É assim que a gente vai definir quando K é maior que 1, certo? E aqui vai ser AB. Ai, caramba. AB é K vezes maior de novo que ED. Certo? Mas a diferença aqui, a diferença aqui é que a gente vai saber o quanto AB é menor que ED, certo? Quando a gente tem o K, né, menor que 1, a gente sabe que o AB é menor que ED, certo? E aí no caso, por exemplo, AB é menor que ED, a gente sabe que o K aqui é igual a 1/3, né? Fechou? Isso quer dizer que AB é 3 vezes menor, certo? Que ED, certo? Então a gente tem o 1, né? Vou escrever aqui em cima, aqui, ó. A gente tem o 1, certo? E tem o 3. E você viu que eu troquei, né? Troquei o denominador pro numerador, certo? No caso aqui, por exemplo, 4/5, certo? 4/5 é 0,8. Então a gente vai dizer que AB é 0,8 vezes maior que ED. Ou que AB é 5/4 menor que ED. 5/4 é 1,25. Então, AB, estou sendo repetitivo para vocês entenderem. AB é 1,25 menor que ED. Entendeu, Renatão? Entendeu? É que tocou aqui o zap dele e acho que talvez atrapalhou aqui a gravação, mas bora que bora para o último slide. Que eu vou salvar. E a gente vai falar os critérios de semelhança, certo? Então, primeiro, a gente viu a definição de semelhança, certo? Falando dos ângulos, falando dos lados. A gente viu sobre a medida dessa semelhança, que é a razão de semelhança, comparar os lados, comparar as figuras, comparar as áreas, comparar os volumes, certo? E agora eu vou falar os critérios. O que eu estou querendo dizer com os critérios? Imagina que seu professor, a prova, é o juiz. E aí você tem que apresentar argumentos para dizer que essas figuras são semelhantes. Então tem 3 argumentos aqui que você pode usar que o juiz vai dizer, não, beleza, que a prova vai dizer, tá certo, beleza? O primeiro deles será ângulo. O que isso significa? Isso significa aqui, eu vou escrever aqui, ó, ângulo. Certo?
Então, se esse ângulo aqui, beta, também estiver aqui, esse ângulo beta nesse triângulo, certo? Calma aí. Opa. Estiver aqui, ó, e tiver um ângulo alfa aqui com ângulo alfa, se a gente tem dois ângulos aqui presentes em dois triângulos, esse triângulo já vai ser congruente. Desculpa, vai ser semelhante. Fechou? Independente da medida dos lados, certo? Quer saber como? Quer saber o porquê? Então, desenhe uma reta. Ó, vou até desenhar aqui, ó. Desenhe uma reta, certo? Desenha um ângulo aqui, certo? Desenha um ângulo aqui qualquer, certo? Liga esses lados aqui, esses dois lados que eu fiz, beleza? E aí você vai fazer como fala? Você vai fazer uma outra figura desse mesmo formato um pouco maior. Então você vai esticar um pouco mais os lados, então, ó. Estica mais um lado aqui, certo? Só estica um lado aqui, e esse sobe aqui, e esse sobe aqui, por exemplo, certo? Com os mesmos lados aqui, ó, beta. Vou colocar um ângulo reto aqui, por exemplo. Tanto faz o ângulo aqui e o ângulo beta aqui, certo? Um pouquinho diferente, você vai ver que vai ter a semelhança. Fechou? Então vamos lá. Próximo argumento. Calma aí. Próximo argumento vai ser lado, ângulo, lado. Certo? Então, lado. Oh, caramba. Lado, ângulo, lado. Fechou? Lado, ângulo, lado. O que eu quero dizer com isso? Eu tenho um ângulo aqui, certo? Beta. Gosto de beta. Ângulo beta, certo? E vamos dizer que aqui mede 5, aqui mede 6, certo? 6. Vamos dizer que aqui mede 3 e aqui mede 2. 2,5 aqui, para facilitar aqui a conta. Fechou? Então, se um triângulo tem dois lados, olha para mim, olha para cá, Renatão. Tem dois lados aqui que formam o ângulo, certo? Se esse ângulo é igual e os pares de lados aqui, ó, os pares de lados aqui tiverem a mesma proporção, esses triângulos, essas figuras serão semelhantes. Então, conferindo aqui, ó, 5 sobre 2,5 é igual a 6 sobre 3. Fechou? Repara que aqui a gente tem uma razão igual a 2, certo? Então, com a mesma proporção e um lado congruente, a gente tem outro caso de semelhança de triângulos. Vamos para o nosso último aqui, para finalizar a nossa aula. Lado, lado e lado. Então, a gente vai ter três lados, três pares de lados proporcionais. Então, lado, lado e lado. Certo? Então, eu vou pegar aqui 10, 8 e 6 aqui, certo? E aí, para esse triângulo menor, 3, 4 e 5. Fechou? Então, repara, até fiz aqui para ajudar, né? Até fiz um triângulo um pouco menorzinho com um pouco maiorzão para ajudar. Então, aqui, 10 com 5, você repara que 10 dividido por 5 dá 2. Essa, novamente, é a razão. 6 com 3, 2 novamente. E 8 por 4, de novo, 2. Fechou? Então, é esse outro argumento, outro jeito, outro critério, outro jeito para mostrar a semelhança de triângulos. Então, são esses três jeitinhos aí, bonitinhos. Tudo bem, Renatão? Oi, tudo bem? É o Tuts. Ah, é o Arthur que tá ligado, que beleza. Ainda bem que o Arthur sabe que a gente tá gravando aqui. Bom, então vamos terminar aqui o nosso vídeo. Tudo bem, Tuts? Tudo certo? Vamos terminar aqui o nosso vídeo. Queria agradecer bastante a aula aqui. Se você tiver alguma dúvida, o que foi? Fala pro Tuts dar um tchauzinho pra ele. Ô, Tuts, fala tchau assim, fala bem alto. Tchau! Obrigado por estar na aula. Obrigadão aí. Bom, terminando aqui. Então, terminei aqui a minha longa aula de semelhança de triângulos, certo? E vamos para os exercícios do Renato. Beleza, Renatão? Tudo certo? Show. Show? Você explica para eles o que é o teorema fundamental da semelhança? Muito importante para resolver exercícios. E vocês vão entender o porquê, beleza? Até a próxima aula.